Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas passa boa parte da vida tentando explicar suas escolhas, justificar suas atitudes e convencer os outros sobre quem realmente são. Mas existe um ponto em que essa necessidade deixa de ser apenas uma busca por compreensão e começa a revelar algo mais profundo, uma dependência da aprovação externa. Muitas pessoas não percebem que, quanto mais tentam provar seu valor para todos ao redor, mais entregam o controle da própria paz emocional para a opinião dos outros. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender a ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui analisamos os padrões psicológicos por trás das nossas atitudes, os comportamentos que influenciam nossas relações e os mecanismos mentais que muitas vezes agem silenciosamente sem que percebamos. Neste vídeo, vamos entender o que acontece quando você para de tentar convencer todo mundo. Vamos explorar por que algumas pessoas sentem uma necessidade constante de serem compreendidas, quais feridas emocionais podem estar por trás dessa busca por validação e como essa mudança de comportamento pode transformar sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. Se você sente que precisa explicar demais suas decisões, provar constantemente suas intenções ou se preocupa excessivamente com aquilo que os outros pensam sobre você, este vídeo pode revelar um padrão psicológico que muitas pessoas carregam durante anos sem perceber. Porque quando você passa a aceitar que nem todos vão entender sua jornada, algo muda dentro da sua mente. Você deixa de gastar energia tentando controlar percepções externas e começa a construir uma relação mais forte consigo mesmo. E existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Por que precisamos tanto que os outros concordem conosco para conseguirmos sentir que estamos certos? A resposta está em alguns dos mecanismos mais profundos do comportamento humano. E quando você entende esses mecanismos, começa a perceber que a verdadeira liberdade emocional não vem de convencer todos ao seu redor, vem de não precisar mais disso para se sentir seguro. Fique até o final, porque você vai entender como esse padrão funciona na mente humana, porque ele influencia seus relacionamentos e como desenvolver uma postura emocional mais madura, tranquila e consciente diante da opinião das outras pessoas. Você já percebeu como, às vezes, você sente uma necessidade enorme de explicar suas escolhas para as pessoas? Talvez você tenha mudado de emprego, terminado uma relação, escolhido um novo caminho ou simplesmente decidido fazer algo diferente. E, mesmo sabendo que aquela decisão faz sentido para você, surge aquela vontade de convencer todo mundo de que você está certo. É como se uma parte da sua mente ficasse preocupada pensando: será que vão entender? Será que vão achar que eu fiz errado? Será que vão me julgar? E então você começa a dar explicações demais, contar detalhes que ninguém pediu e tentar provar que suas intenções eram boas. O problema é que essa busca constante por aprovação pode se transformar em uma prisão emocional silenciosa. Muitas pessoas passam anos tentando controlar a forma como são vistas pelos outros, sem perceber que estão deixando de viver de acordo com aquilo que realmente acreditam. Cada crítica vira uma ameaça, cada opinião diferente parece uma rejeição e cada pessoa que não concorda parece alguém que precisa ser convencido. Mas por que isso acontece? Por que uma simples opinião de outra pessoa consegue mexer tanto com nossa tranquilidade? A resposta está na forma como nossa mente aprendeu a interpretar aceitação e rejeição. Desde cedo, somos influenciados pela necessidade de pertencer, de fazer parte de um grupo e de sentir que somos aceitos. Essa característica ajudou os seres humanos a sobreviverem em sociedade, mas, nos dias atuais, ela pode fazer com que muitas pessoas entreguem seu equilíbrio emocional para a opinião dos outros. E talvez você nem perceba isso acontecendo. Pode estar naquela conversa onde você tenta justificar uma decisão simples, naquele momento em que muda sua forma de agir para evitar críticas ou naquela situação em que você deixa de dizer o que pensa apenas para não decepcionar alguém. O mais curioso é que quanto mais você tenta convencer todos ao seu redor sobre quem você é, mais cansativo fica manter essa imagem. Porque, no fundo, você não está apenas tentando explicar uma escolha, você está tentando provar o seu próprio valor. E existe uma mudança de comportamento que poucas pessoas percebem. Quando você para de lutar para ser compreendido por todos, algo começa a mudar na forma como você se enxerga e também na forma como os outros passam a enxergar você. O que muitas pessoas não percebem é que essa necessidade de convencer os outros nem sempre nasce da vontade de compartilhar uma ideia ou esclarecer uma situação. Muitas vezes, ela acontece como uma reação automática da mente para tentar proteger uma imagem que acreditamos precisar manter. Imagine uma situação comum. Você comenta com alguém uma decisão importante da sua vida e percebe que a pessoa não reage como você esperava.
Talvez ela faça uma crítica, demonstre dúvida ou simplesmente não pareça tão impressionada quanto você imaginou. Nesse momento, algo dentro de você pode ativar uma sensação desconfortável. Antes mesmo de pensar racionalmente, surge uma vontade de explicar melhor, apresentar mais argumentos e mostrar que aquela pessoa está interpretando você da maneira errada. O detalhe que quase ninguém percebe é que, muitas vezes, a discussão não é realmente sobre a opinião daquela pessoa. A verdadeira batalha está acontecendo dentro da sua própria mente. Existe uma tentativa de recuperar uma sensação de segurança, como se conseguir a aprovação do outro fosse uma prova de que você tomou a decisão certa. Esse padrão aparece em diversas situações do cotidiano. É a pessoa que escreve uma mensagem enorme tentando explicar por que demorou para responder. É alguém que sente necessidade de justificar porque não foi a um encontro. É aquela pessoa que, depois de uma conversa, fica horas pensando se falou algo errado ou se alguém interpretou suas palavras de forma negativa. O cérebro humano possui uma tendência natural de buscar coerência entre quem acreditamos ser e a forma como somos percebidos. Quando existe uma diferença entre essas duas coisas, surge um desconforto interno. E, para diminuir esse desconforto, muitas pessoas tentam controlar a percepção dos outros. Mas existe uma contradição interessante nesse comportamento. Quanto mais você tenta controlar a opinião das pessoas, menos controle você realmente tem sobre sua própria tranquilidade. Sua energia começa a ser direcionada para convencer, corrigir interpretações e evitar julgamentos, em vez de ser usada para construir sua própria segurança interna. A parte mais surpreendente é que as pessoas geralmente não perdem o respeito por alguém que não explica tudo. Em muitos casos, acontece justamente o contrário. Quando uma pessoa demonstra tranquilidade diante de opiniões diferentes e não sente necessidade de provar cada detalhe da sua vida, ela transmite uma mensagem poderosa. Eu conheço minhas escolhas e não preciso da aprovação de todos para continuar seguindo. E essa mudança parece simples, mas altera completamente a dinâmica dos relacionamentos, porque ela toca em algo que muitas pessoas confundem durante anos: a diferença entre ser compreendido e depender de ser compreendido. Essa diferença muda a forma como você reage às críticas, aos conflitos e até às pessoas que fazem parte da sua vida. Existe uma consequência desse comportamento que poucas pessoas percebem. Quando você passa muito tempo tentando convencer os outros sobre suas escolhas, sua personalidade começa a se adaptar ao olhar externo. Aos poucos, sem perceber, você deixa de agir com naturalidade e começa a agir pensando na reação que vai receber. E isso acontece de formas muito pequenas no dia a dia. É quando você está em uma conversa e muda sua opinião porque percebe que a maioria pensa diferente. É quando você deixa de compartilhar uma conquista porque imagina que alguém pode criticar. É quando você escolhe palavras com extremo cuidado, não porque quer se comunicar melhor, mas porque tem medo de ser mal interpretado. Com o tempo, esse comportamento cria uma presença social mais insegura. As pessoas ao seu redor podem perceber uma necessidade constante de aprovação, mesmo que você nunca diga isso diretamente. Não é sobre parecer fraco ou incapaz, mas sobre transmitir uma mensagem silenciosa de que você ainda precisa da confirmação dos outros para se sentir confortável com quem é. O curioso é que muitas pessoas acreditam que explicar tudo vai aproximá-las dos outros, mas, em alguns casos, acontece o contrário. Quando você tenta justificar cada atitude, cada escolha e cada pensamento, pode acabar passando a sensação de que está pedindo permissão para existir da sua própria maneira. Pense em uma pessoa que está sempre tentando mostrar que é boa, inteligente, correta ou que tem boas intenções. No começo, ela pode até receber atenção e compreensão, mas depois de um tempo, esse esforço constante começa a pesar. Ela se torna cansativa para si mesma, porque está sempre em estado de defesa, como se precisasse estar preparada para uma possível crítica. Esse padrão também afeta os relacionamentos. Em uma amizade, por exemplo, uma pessoa que precisa ser constantemente validada pode interpretar qualquer discordância como rejeição. Em um relacionamento amoroso, pode surgir a necessidade de provar que é suficiente, que merece estar ali ou que não fez nada errado. E essa busca por segurança pode acabar criando justamente a distância que ela mais queria evitar. A mudança começa quando você percebe que sua confiança não pode depender de uma votação diária feita pelas pessoas ao seu redor. Nem todo mundo vai entender suas escolhas, sua personalidade ou sua forma de enxergar a vida. E isso não significa que você está errado. Existe uma diferença enorme entre ouvir opiniões e viver preso a elas. Uma pessoa emocionalmente mais segura consegue considerar o que os outros dizem sem transformar cada comentário em uma ameaça à própria identidade.
E quando essa necessidade de aprovação começa a diminuir, algo interessante acontece. Você não apenas muda a forma como se relaciona com os outros, mas também muda a forma como os outros passam a responder à sua presença. Porque existe um comportamento silencioso que transmite respeito antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A capacidade de permanecer fiel a si mesmo sem precisar convencer ninguém. Muitas pessoas passam anos tentando mudar um comportamento sem perceber que estão apenas tentando corrigir a parte mais visível de um problema que começou muito antes. A necessidade de convencer todo mundo, de explicar cada escolha e de buscar aprovação constante geralmente não aparece do nada. Ela costuma ser construída através de experiências, aprendizados e situações que ensinaram a mente a agir dessa maneira. Talvez, em algum momento da vida, você tenha aprendido que ser aceito dependia de agradar, explicar ou provar seu valor. Pode ter sido em uma fase em que suas opiniões eram frequentemente questionadas, quando seus sentimentos eram ignorados ou quando você sentia que precisava fazer mais para receber reconhecimento. Aos poucos, a mente começa a criar uma associação silenciosa. Se as pessoas entenderem minhas razões, eu estarei seguro. O problema é que esse padrão pode continuar funcionando mesmo quando a realidade já mudou. Uma pessoa adulta pode estar cercada por pessoas que respeitam suas escolhas, mas ainda carregar uma necessidade antiga de se defender o tempo todo. É como se uma parte da mente continuasse tentando evitar uma rejeição que aconteceu no passado. Isso explica porque algumas críticas pequenas geram reações tão intensas. Às vezes, não é apenas aquele comentário específico que machuca. É a sensação antiga que ele desperta. Uma simples frase como "eu não faria isso no seu lugar" pode ser interpretada pelo cérebro não apenas como uma opinião diferente, mas como um sinal de que você está sendo novamente julgado ou não aceito. A memória emocional funciona dessa forma. Determinadas experiências ficam registradas não apenas como lembranças, mas como padrões de resposta. A pessoa pode esquecer detalhes de uma situação antiga, mas continua carregando a sensação que aquela experiência deixou. Por isso, algumas pessoas entram automaticamente no modo de explicar, justificar e convencer. Não porque querem chamar atenção, mas porque aprenderam que essa era uma forma de evitar desconforto emocional. A explicação vira uma tentativa de recuperar controle sobre a maneira como são vistas. Mas existe algo importante nessa percepção. Entender a origem de um comportamento não significa ficar preso a ele. Pelo contrário, quando você começa a perceber que nem toda discordância representa rejeição, sua mente começa a criar uma nova interpretação das situações. Você percebe que uma pessoa não concordar com você não significa que ela está contra você. Que alguém não entender uma escolha sua não diminui o valor daquela decisão. E que você não precisa transformar cada conversa em uma defesa da sua própria identidade. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de reagir ao presente usando antigas feridas como referência. Porque muitas vezes o que controla nossas atitudes hoje não é exatamente o que está acontecendo agora, é aquilo que nossa mente aprendeu a temer durante muito tempo. E quando esse padrão começa a perder força, uma nova forma de se posicionar surge naturalmente. Uma forma em que você continua ouvindo, aprendendo e se relacionando, mas sem abandonar a própria segurança interna para tentar convencer alguém. O momento em que você começa a observar esses padrões em vez de simplesmente reagir no automático é quando uma mudança mais profunda começa a acontecer dentro da sua mente. Não significa que, de uma hora para outra, você nunca mais vai sentir vontade de explicar suas escolhas ou que a opinião das pessoas deixará de importar completamente. Somos seres sociais, e querer ser compreendido faz parte da experiência humana. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de ser controlado por essa necessidade. Imagine a seguinte situação. Alguém faz um comentário sobre uma decisão sua. Antes, talvez sua primeira reação fosse tentar se defender imediatamente, explicar todos os detalhes e provar que aquela pessoa estava interpretando você de maneira errada. Agora, você começa a perceber esse impulso surgindo. Você nota a vontade de justificar, mas escolhe observar antes de responder. Essa pequena mudança parece simples, mas representa uma grande diferença no funcionamento emocional. Você deixa de agir apenas pelo impulso e começa a criar um espaço entre o que aconteceu e a forma como vai reagir. Nesse espaço existe mais consciência, mais escolha e menos dependência da aprovação externa. Muitas pessoas passam a vida acreditando que precisam mudar a opinião dos outros para finalmente encontrar tranquilidade. Mas, na prática, a paz começa quando você entende que algumas pessoas vão interpretar sua vida de acordo com as próprias experiências, crenças e expectativas. Nem sempre a visão delas terá relação com quem você realmente é.
Isso não significa ignorar críticas ou se tornar alguém fechado para qualquer opinião. Significa aprender a diferenciar uma observação que pode ajudar você a crescer de uma opinião que apenas tenta colocar você dentro das expectativas de outra pessoa. A partir desse ponto, seus relacionamentos também começam a mudar. Você conversa de uma maneira mais tranquila, porque não está mais entrando em cada interação como se fosse uma defesa. Você passa a ouvir mais, escolher melhor suas batalhas e perceber que nem toda discordância precisa virar um conflito. É interessante observar que, quando alguém para de tentar convencer todos ao redor, essa pessoa geralmente se torna mais autêntica. Não porque decidiu provar que não se importa com ninguém, mas porque finalmente entendeu que seu valor não depende de uma aprovação constante. A mente humana funciona muito através de padrões. Durante anos, podemos repetir a mesma reação porque ela parece familiar e segura. Mas quando começamos a enxergar esses padrões acontecendo, eles deixam de comandar nossas atitudes de forma invisível. Talvez a maior mudança não seja fazer com que todos entendam você. Talvez seja chegar ao ponto em que você entende tanto a si mesmo que a falta de compreensão dos outros deixa de ser uma ameaça. Porque no final, a liberdade emocional não está em conseguir convencer todas as pessoas sobre quem você é. Ela está em construir uma relação tão firme consigo mesmo que você não precise mais se explicar o tempo inteiro para sentir que está no caminho certo. Você já percebeu que alguns padrões continuam se repetindo na sua vida, mesmo quando você promete que vai agir diferente? A mesma reação emocional, os mesmos conflitos internos, os mesmos pensamentos que aparecem nos momentos mais difíceis, como se uma parte da sua mente estivesse seguindo caminhos antigos sem que você percebesse. E a grande questão é, como transformar aquilo que você ainda não consegue compreender? Foi pensando nisso que surgiu o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, um material criado para quem deseja entender melhor a própria mente, suas emoções e os padrões psicológicos que influenciam suas escolhas, relacionamentos e a forma como enxerga a si mesmo. Dentro desse conteúdo, você encontra uma jornada de autoconhecimento que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia de maneira simples, profunda e aplicável ao cotidiano. Você vai conhecer conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos presentes nos estudos de Carl Jung, além de reflexões inspiradas em Freud, Lacan, Winnicott e conexões com a filosofia oriental, incluindo o taoísmo. Não é sobre buscar respostas prontas ou soluções mágicas. É sobre desenvolver uma compreensão mais profunda de quem você é, porque sente o que sente e quais padrões podem estar influenciando sua vida sem que você perceba. Quando você entende melhor sua própria mente, começa a enxergar suas emoções com mais clareza, seus relacionamentos com mais consciência e suas escolhas com mais segurança. O acesso está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque compreender como sua mente funciona pode mudar completamente a forma como você interpreta suas próprias experiências. Talvez a maior descoberta sobre esse processo não seja perceber que você precisa mudar a forma como as pessoas enxergam você, mas perceber o quanto passou tempo demais tentando controlar algo que nunca esteve totalmente nas suas mãos. Ao longo da vida, muitas pessoas aprendem a buscar aceitação como uma forma de segurança. Elas explicam demais, justificam demais e tentam ser compreendidas por todos, como se a aprovação externa fosse a confirmação de que estão fazendo as escolhas certas. Mas, quando esse padrão começa a ser observado com mais clareza, algo diferente acontece. Você começa a enxergar que existe uma diferença entre ser rejeitado e simplesmente ser diferente. Nem toda pessoa que discorda de você está contra você. Nem toda opinião contrária diminui sua importância. E nem todo olhar diferente precisa ser corrigido ou mudado. Existe uma tranquilidade que aparece quando você deixa de enxergar cada interação como uma tentativa de provar algo. Quando você percebe que sua identidade não precisa ser defendida o tempo inteiro para continuar existindo. No fim, talvez amadurecer emocionalmente tenha menos relação com fazer todos entenderem quem você é e mais relação com aceitar que algumas pessoas nunca terão acesso completo à sua história, aos seus pensamentos e aos caminhos que fizeram você chegar até aqui. E tudo bem. Porque algumas das maiores mudanças internas acontecem justamente quando você deixa de lutar para ser visto por todos e começa, finalmente, a enxergar a si mesmo com mais clareza. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo realmente despertou algo dentro de você. Agora quero saber, qual parte desse vídeo mais fez você refletir sobre seus próprios comportamentos? Escreva nos comentários uma palavra ou uma frase que represente o que você percebeu sobre sua própria mente.
Se esse vídeo ajudou você a enxergar suas emoções e seus padrões de uma forma diferente, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos sobre psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos sobre a mente humana, relacionamentos, personalidade e os comportamentos que influenciam nossa vida todos os dias. Agora, continue essa jornada de autoconhecimento. Assista ao vídeo que apareceu no card, porque ele complementa exatamente esse tema e pode revelar outros padrões psicológicos que muitas pessoas carregam sem perceber. E também confira nossa playlist completa, onde você encontrará outros conteúdos para entender melhor suas emoções, seus pensamentos e a forma como você se relaciona consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Obrigado por ficar até o final. Vejo você no próximo vídeo.